Olá, meu nome é Gabriela Frank Milken, eu tenho 24 anos, moro em Martinópolis, que é uma cidade no interior de São Paulo, e estudo nutrição. A minha relação com a alimentação começou desde muito cedo, eu devia ter 9, 10 anos, quando eu gostava de cozinhar bolos para meus irmãos que são mais novos. Então eu comecei fazendo mesmo um bolo simples, e com o tempo foi virando uma paixão. Eu já gostava de fazer comidas na ceia de Natal, no Ano Novo. Eu sou descendente de árabe, então desde muito pequena a gente é acostumado a comer quibe, charuto, tomate seco, pão sírio, comidas que são voltadas para esse lado. Como eu disse, com o tempo foi virando uma paixão. Então eu fui querendo desenvolver habilidades com outros tipos de alimentação, tanto na parte fitness, como na parte de comidas mais elaboradas. Essa parte fitness eu desenvolvi essa paixão quando eu comecei a faculdade, que eu comecei a elaborar receitas que são saudáveis e são saborosas também, que é uma coisa que muita gente tem restrição de receita saudável, falar que vou fazer dieta, é coisa ruim, não. Se você sabe fazer, se você tem temperos específicos, se você coloca carinho no que você faz, tudo fica gostoso. Então eu quero entrar no MasterChef para mostrar isso, que você com simplicidade, com temperos naturais, com carinho, com dedicação, juntando tudo, você consegue fazer uma receita elaborada ou mais simples, mas que seja saborosa, sem muito trabalho, sem muita complicação. E é isso, é simplicidade e carinho que você precisa para fazer uma comida gostosa. Simples. Hoje eu vou fazer um ravioli de beterraba, recheado com ricota e alho poró e com molho bechamel. Simples de fazer. E a gente começa pela massa, porque a massa tem que descansar. Toda massa que você vai fazer, tanto quanto o macarrão, lasanha ou ravioli, a proporção sempre vai ser 100 gramas de farinha para um ovo. Então hoje, como eu vou fazer o de beterraba, esse ovo eu vou bater ele com a beterraba ralada. Eu não posso colocar uma beterraba inteira, porque senão vai ficar muito, a proporção vai ser muito grande. Aqui eu ralei 1/4 de beterraba aproximadamente. Como eu tenho a balança, eu pesei, deu 30 gramas de beterraba. E aí você vai bater no liquidificador até ficar um líquido, sem nenhum pedacinho da beterraba, para você estar misturando com a farinha. Muita gente coloca corante na hora de fazer massa colorida. Eu não aconselho isso. Além da massa ficar mais saudável, quando você coloca ou a beterraba, ou o espinafre, ou a cenoura para colorir a massa, você não coloca o corante, que faz mal para o organismo. Então sempre que for fazer a massa, procura colocar alguma coisa que seja natural. Eu gosto de colocar a beterraba ralada, porque quando você coloca os pedacinhos, ela picada, às vezes o liquidificador não bate direito. Então ela raladinha é mais fácil de bater e virar o líquido para misturar com a farinha. Aqui agora já tá batido o líquido, ó. Ela fica lisinha. E aí eu vou misturar a farinha, esse ovo batido com a beterraba e uma pitadinha de sal. Quando a gente vai fazer, eu vou até testar aqui os ingredientes. Você sempre coloca numa mesa bem limpa e faz como se fosse um buraquinho no meio da farinha, para esse líquido não vazar. Uma pitadinha de sal. E você coloca o líquido aqui no meio e começa a misturar essa massa. E vai sovando bem, para você incorporar a farinha e a beterraba com o ovo, para ficar uma massa bem homogênea. Agora, depois de misturar todos os ingredientes, a gente termina de sovar bem a massa, para misturar tudo, não ficar nenhum pedacinho, nada, a massa ficar bem lisa. Ela vai para a geladeira para descansar. Você pode fazer nesse movimento de esticar e voltar a massa, tá vendo? Para misturar tudo. Vamos colocar num plástico filme e ele vai direto para a geladeira, porque quando você faz massa ela tem que descansar para ativar o glúten dela. E aí a gente vai começar o preparo dos alimentos para o recheio. Como a gente vai fazer um ravioli, ele não pode ser recheado com os ingredientes quentes. Então a gente já faz o recheio enquanto a massa descansa, para a hora que for rechear, esses ingredientes já estarem todos geladinhos e não estragar a massa. Agora essa massa vai para a geladeira e a gente vai começar a fazer os ingredientes para o recheio. Eu tenho aqui já o alho poró lavadinho. Começa uma faca bem afiada e vamos picando. Você pode usar a criatividade para fazer do jeito que você quiser o recheio do seu ravioli.
tanto o recheio como a massa, porque a massa você pode fazer a massa com espinafre, pode fazer a massa com beterraba, pode fazer a massa com cenoura, pode fazer a massa normal também. Se você quiser fazer uma massa temperada, você pode fazer. Vai muito da criatividade. A cozinha eu costumo falar que é uma alquimia. Você pode usar do que você tiver dentro da sua cabeça. Agora, depois de tudo picado, a gente só vai pro fogão, refogar no azeite, pimentinha do reino, salzinho, mistura com a ricota e tá pronto o recheio pro ravioli. Agora a gente vai esquentar uma panela antiaderente, vai colocá-la no fogo, colocar um pouquinho de azeite pra gente refogar essa cebola e esse alho poró. Vamos esperar ela dar só mais uma aquecida. E aí a gente vem com a cebola pra dar uma murchada, soltar água. Porque o que acontece? O recheio do ravioli ele não pode ter água. Se solta água em cima da massa, ela vai ficar toda molenga. Então não vai ficar uma coisa legal. A gente dá uma refogada na cebola e no alho poró pra gente conseguir tirar essa água que tem dentro dele. Já coloco um pouquinho de sal, porque o sal ajuda a dar uma desidratada na cebola, perdão, e tirar a água dela. Aqui é bem rápido. Jogo o alho poró. Um pedacinho. Pimentinha do reino. Como eu falei, o tempero é a gosto. Tem gente que gosta de cheiro verde, tem gente que gosta de noz moscada, então vai muito do gosto. Só não usar sazon, essas coisas que são esses temperos industrializados, que eles roubam um pouquinho o gosto natural do alimento. Então tenta sempre usar tempero natural, tempero desidratado, salsa desidratado, cebolinha desidratada, ou os alimentos mesmo em natura, que aí o sabor do alimento fica muito mais gostoso. E aqui já tá quase finalizado. Coloquei o sal, pimentinha do reino, azeite. Agora é voltar pra mesa pra misturar com a ricota e deixar esfriar o recheio para poder montar os raviolis. Depois de refogar o alho poró com a cebola, a gente reservou ele, eu vou misturar com a ricota para fazer o nosso recheio. Eu sempre coloco um pouquinho mais de azeite para dar uma liga com o refogado e a ricota, para ficar um recheio mais cremoso. E agora a gente vai colocar para rechear os raviolis. Agora, com a massa já descansada, o recheio pronto e esfriando, a gente vai abrir a massa para poder montar os raviolis. Coloca um pouquinho de farinha na mesa e no cilindro para a massa não grudar. Vamos lá. A gente começa com a espessura 1, que é a maiorzinha, para poder abrir essa massa e deixá-la bem fininha. Conforme a gente vai abrindo, a gente vai colocando a espessura do cilindro menor, para ele ficando mais fino, para a gente poder cortar os raviolis. Agora, com a massa finalizada, como vocês podem ver, ela fica bem fininha no último nível do cilindro. Eu vou rechear os raviolis para poder cozinhar. Quando você começar a montagem, você já coloca uma água para ferver, porque aí só vai faltar a última etapa, que é o molho e o cozimento do ravioli. Você coloca a quantidade que você gosta de recheio, fica a seu critério. Não pode rechear muito, porque senão na hora de cozinhar, esse ravioli pode abrir. Então a gente coloca uma quantidade relativamente boa. Uma dica, você coloca sempre água em volta, para na hora que você colocar outra massa por cima, essa massa grudar com a massa de baixo. Porque aí na hora dele fechar, o risco dele vazar é bem menor. E a hora que você colocar a massa por cima, tomar muito cuidado para não ficar ar dentro do ravioli, porque se isso acontece, na hora de cozinhar, a chance desse ravioli estourar é muito grande, abrir tudo. Então você aperta bem, recheia ele bem e aperta onde você colocou a água. Eu costumo fazer com o cortador, tem gente que faz com a faca, corta quadradinho e tudo. Tem gente que tem o cortadorzinho de flor. Eu, como tenho esse redondo, você centraliza, corta
tira o excesso de massa. E pra garantir mais ainda que ele não vai abrir, você vem com um garfinho e vai apertando. Aperta nas bordinhas, que aí a massa de cima vai juntar com a massa de baixo e vai garantir que você vai ter um ravioli bonito e que não abra na hora que ele estiver cozinhando na água. Agora a gente vai pra lá pra cozinhar esse ravioli e finalizar com o molho bechamel. Então, agora pra gente fazer o molho bechamel, eu vou usar a margarina e dar uma refogada em um dentinho de alho. Sempre que você for fazer qualquer tipo de molho, para você conseguir um molho mais espesso, um molho mais engrossado, você usa o que a gente chama de roux, que é a mesma proporção de gordura, no caso eu usei a manteiga, para a mesma proporção de farinha. E esse roux tem que ser 10% da quantidade de líquido que você vai usar. Aqui eu usei 300 ml de leite para fazer o bechamel. Então eu usei 15 gramas de manteiga e 15 gramas de farinha, que vão dar as 30 gramas de roux, que é o que eu vou precisar para engrossar esse molho bechamel. Sempre usando um fouet, que ele é mais fácil para não empelotar os grãozinhos da farinha que vão formar. Eu dou uma refogada no alho. Tem gente que não usa alho, eu gosto de colocar o alho, eu coloco o alho raladinho. Pode filmar aqui. Eu coloco o alho raladinho na panela. E aí você coloca, a hora que esse alho der uma queimadinha, uma leve douradinha, você vai jogar a farinha. A farinha tem que ser cozida, então você vai dar uma refogadinha nela e ela vai cozinhar. E aí você vai jogando, depois que ela der uma cozinhada, você vai jogando o leite devagarzinho, porque ele vai engrossar. Uma dica é toda vez que você usar o roux quente, que é o caso que eu tô fazendo aqui, o leite tem que entrar gelado. Caso você queira usar o leite quente, você pode pôr o leite para ferver, colocar uma cebola picada para saborizar e você faz o roux gelado. Você mistura a proporção de gordura e farinha e põe na geladeira. Você pode usar o roux quente ou o roux gelado, tanto faz, o que ficar mais prático para você. E aí você vai colocando devagar e mexendo com o fouet, porque aí esse molho vai ficar espesso. Você vai mexendo para ele não empelotar, mexe bem, nunca para de mexer. E depois você vai temperar. Sal, pimenta do reino e noz moscada. São temperos básicos que a gente coloca pro molho bechamel e dá um sabor totalmente diferente. Tem gente que gosta de colocar bacon. Eu particularmente não gosto muito, então eu vou fazendo assim. E o molho, conforme você vai colocando, o molho vai engrossando. E nunca para de mexer. Agora, por fim, a água já tá fervendo. A gente coloca um pouquinho de sal na água. Não coloca óleo. Muita gente coloca óleo no macarrão ou na massa. A gente não coloca óleo porque o óleo não deixa que o tempero do molho entre no ravioli. E a gente vai colocar os raviolis para cozinhar. E eles vão cozinhar por volta de 2 minutos e meio, 3 minutos. Porque a massa fresca, ela cozinha mais rápido do que a massa de pacotinho. Então agora é só aguardar o tempo de cozimento e a gente vai voltar para a finalização do prato. Agora, já com o ravioli cozido, escorrida a água, a gente vai finalizar com o molho bechamel. É muito a critério de cada um, porque tem gente que gosta de mais molho, tem gente que gosta de menos molho. E por cima a gente pode colocar uma cebolinha com uma salsinha picada. Eu gosto de misturar os dois, então a gente pica para jogar por cima, para dar também uma corzinha pro nossa massa. Jogou por cima e tá pronto o nosso ravioli de beterraba recheado com alho poró e ricota e molho bechamel.